Capítulo 34. A hora que tirava para si mesma ainda era a madrugada, não importava até que horas ficasse lendo. Abria os olhos às 4 da manhã. E, por mais cedo que tivesse ido dormir, Michael dormia como um anjo até às 9, a menos que alguém o sacudisse ou gritasse com ele. Isso era ótimo. Rowan dispunha, assim, do espaço de silêncio que sua alma exigia. Ela nunca havia conhecido um homem que a aceitasse tão completamente como era. Mesmo assim, havia momentos em que precisava se isolar de todos. Amando esses últimos dias, ela havia compreendido pela primeira vez porque sempre havia tomado seus homens em pequenas doses. Isso era uma escravidão, essa paixão persistente, a incapacidade de sequer olhar para suas costas nuas e lisas ou para a correntinha de ouro no pescoço forte sem desejá-lo, sem ranger os dentes em silêncio com a ideia de enfiar a mão por baixo dos lençóis, acariciar os pelos em volta das bolas e sentir o pau endurecer na sua mão. O fato de a idade de Michael lhe dar alguma vantagem sobre ela, como a de poder dizer depois da segunda vez, com ternura e firmeza, não consigo mais, ainda o tornava mais torturante, talvez pior do que um rapaz que a provocasse. Apesar de no fundo ela não saber, porque nunca havia sido provocada por um rapazinho. No entanto, quando ela pensava na delicadeza, na suavidade, na total ausência do egoísmo e da hostilidade natural de um rapaz, a troca da idade pela energia ilimitada lhe parecia um negócio perfeito. Quero passar o resto da minha vida com você, disse ela, baixinho, nessa manhã, passando o dedo pela sombra escura da barba por fazer que lhe cobria não só o queixo, mas o pescoço, sabendo que ele não se mexeria. Meu corpo e minha consciência precisam de você. Tudo o que eu vou ser um dia precisa de você. Ela chegou mesmo a beijá-lo sem correr o risco de acordá-lo. Agora, porém, era sua hora de solidão, com Michael em segurança, longe dos olhos, longe do coração. E era uma hora tão extraordinária para sair andando pelas ruas desertas, bem quando o sol ia nascendo, para ver os esquilos correndo pelos carvalhos e ouvir as aves impetuosas gritando tristes e até em desespero. Às vezes, uma neblina ia se arrastando pelas calçadas de tijolos, e as cercas de ferro cintilavam com orvalho. O céu mostrava traços e mais traços de vermelho, um vermelho sangrento como o do pôr do sol, que se desbotava lentamente transformado na luz azul do dia. Nessa hora, a casa estava fresca, e nessa manhã isso lhe agradava, porque o calor em geral começava a lhe dar nos nervos, e a tarefa que tinha a cumprir não lhe dava nenhum prazer. Ela deveria ter tratado disso antes, mas era uma daquelas coisinhas que ela preferia ignorar, eliminar de todo o resto que lhe estava sendo oferecido. Agora, porém, ao subir as escadas, ela se descobria quase ambiciosa. Uma pequena pontada de entusiasmo a pegou de surpresa. Entrou no antigo quarto principal, que havia pertencido à sua mãe. Foi até o outro lado da cama, onde a bolsa de veludo de moedas de ouro ainda estava, esquecida, sobre o tampo de mármore da mesinha de cabeceira. O porta-joias também estava lá. Com toda aquela movimentação, ninguém havia ousado tocar naqueles objetos. Pelo contrário, no mínimo uns 6 trabalhadores diferentes avisaram que os objetos estavam ali e que alguém devia fazer alguma coisa a respeito deles. Alguma coisa a respeito deles. Ela olhou fixamente para as moedas de ouro, que transbordavam da velha bolsa de veludo numa pilha encardida. Só Deus sabia de onde teriam realmente vindo. Recolheu então a bolsa, pôs dentro dela as moedas soltas, apanhou o porta-joias e desceu com eles para seu aposento preferido, a sala de jantar. A luz suave da manhã quase não passava pelas janelas sujas. Uma lona de pedreiro cobria metade do assoalho, e uma escada alta e fina alcançava os remendos inacabados no teto. Ela afastou a lona que cobria a mesa e tirou a capa da cadeira. Sentou-se, então, com seus tesouros e os dispôs à sua frente. Você está aqui, sussurrou ela. Sei que está. Está me vigiando. Ela sentiu frio ao dizer isso. Espalhou um punhado de moedas e as afastou umas das outras para examiná-las melhor na luz que ia ficando mais forte. Moedas romanas. Não era preciso ser um especialista para saber. E aqui, esta era espanhola, com letras e números espantosamente nítidos. Ela enfiou a mão no saco e pescou mais um pequeno punhado. Moedas gregas. A respeito destas, ela não tinha certeza. Havia uma espécie de viscosidade grudada nelas, em parte umidade, em parte sujeira. Dava vontade de poli-las. Ocorreu-lhe de repente que seria uma boa tarefa para Eugenia, a de polir todas as moedas. E mal a ideia lhe havia provocado um sorriso, quando ela acreditou ter ouvido um ruído na casa. Um vago farfalhar. Só as tábuas rangendo, diria Michael se estivesse ali. Ela não prestou atenção. Recolheu todas as moedas e as enfiou de volta na bolsa. Pôs a bolsa de lado e apanhou um porta-joias. Era muito velho, retangular, com dobradiças manchadas. O veludo estava tão puído em alguns lugares a ponto de mostrar a madeira por baixo,
e ele era bem fundo com 6 grandes divisões. No entanto, as joias estavam em desordem total. Brincos, colares, anéis, alfinetes, todos emaranhados. E no fundo da caixa, como se fossem simples seixos, o que parecia ser gemas brutas, com um brilho opaco. Seriam rubis de verdade? Esmeraldas? Ela não podia imaginar. Ela não sabia reconhecer uma pérola verdadeira de uma falsa, nem o ouro de uma imitação. Mas os colares eram joias finas, primorosamente trabalhadas, e uma espécie de reverência e tristeza a dominou ao tocar neles. Pensou em Anta correndo pelas ruas de Nova York com um punhado de moedas para vender, e sentiu uma punhalada de dor. Pensou na sua mãe, jogada na cadeira de balanço na varanda, com a baba escorrendo pelo queixo, e toda essa fortuna tão à mão. E a Esmeralda Mainfair no pescoço, como alguma quinquilharia de criança. A Esmeralda Mainfair. Ela nem havia mais pensado nela desde a primeira noite em que havia escondido na despensa, no armário das porcelanas. Levantou-se e foi direto à despensa, aberta esse tempo todo como tudo mais, e lá estava o pequeno estojo de veludo na prateleira de madeira por trás da porta envidraçada, entre os pires e xícaras Wedgwood, exatamente onde ela o havia deixado. Rowan o levou até a mesa, colocou-o sobre ela e o abriu com cuidado. A mais preciosa das pedras, grande, retangular, refulgindo maravilhosa no seu engaste de ouro escuro. E agora que ela conhecia a história, como havia mudado sua atitude com relação à joia. Naquela primeira noite, ela lhe parecera real e levemente repulsiva. Agora ela lhe parecia um ser vivo, com uma história toda sua a contar. E Ron descobriu estar hesitando em removê-la do veludo sujo. Era claro que ela não lhe pertencia. Pertencia a quem nela havia acreditado e que havia usado com orgulho, aquelas que queriam que ele lhes aparecesse. Por um instante, ela sentiu o desejo de fazer parte desse grupo. Tentou negar, mas foi o que sentiu, um anseio por aceitar toda a herança de coração aberto. Ela estava corando. Sentiu o calor no rosto. Talvez fosse apenas o ar úmido e o sol nascendo lentamente lá fora, o jardim se enchendo de uma luminosidade que dava vida às árvores lá fora e que tornava o céu de repente azul nas vidraças mais altas das janelas. Mas era mais provável que o que estava sentindo fosse vergonha. Vergonha de que Aaron ou Michael pudessem saber o que ela andara pensando. Desejando o demônio como uma bruxa. Ela riu baixinho. E de repente lhe pareceu injusto. Muito injusto que ele fosse seu inimigo jurado antes mesmo de se conhecerem. O que você está esperando? Perguntou ela em voz alta. Você é como o vampiro tímido do mito que precisa ser convidado a entrar? Acho que não. Esta é a sua casa. Você está aqui agora. Está me ouvindo e me vigiando. Ela se recostou na cadeira, passeando os olhos pelos murais à medida que eles iam lentamente adquirindo vida à luz fraca do dia. Pela primeira vez, ela discerniu uma minúscula mulher numa janela da pálida casa de fazenda representada na pintura. E mais um nu desbotado sentado às margens de um verde escuro da pequena lagoa. Isso fez com que sorrisse. Era como descobrir um segredo. Ela se perguntou se Michael havia visto essas duas beldades trigueiras. A casa estava cheia de coisas a serem descobertas, da mesma forma que o jardim triste e melancólico. Lá fora, o louro cereja subitamente começou a se inclinar com a brisa. Na verdade, ele começou a dançar, como se um vento se houvesse apossado dos seus ramos escuros e rígidos. Ela o ouviu afagar a balaustrada da varanda. Ele arranhou o telhado ali em cima e depois se acalmou, enquanto o vento parecia seguir em frente até extremosa distante. Era fascinante o movimento dos ramos finos e altos, cheios de flores rosadas, entregues à dança, e a árvore inteira se batia contra o muro cinzento da casa vizinha, soltando uma chuva de folhas malhadas, trêmulas, como se fossem simplesmente a luz, caindo em minúsculos pedaços. Seus olhos se anuviaram levemente. Ela teve consciência do relaxamento dos seus membros, de estar se entregando a um vago devaneio. Olhe a dança da árvore. Olhe novamente para o louro cereja, e para a chuva verde caindo no assoalho da varanda. Olhe para os ramos finos que se estendem até aqui dentro para arranhar as vidraças. Com um vago espanto, ela procurou focalizar os olhos, fixando-os nos galhos, vigiando sua movimentação deliberada, orquestrada, enquanto afagavam o vidro. É você, sussurrou ela. Lazer nas árvores. Lazer, como Deirdre fazia aparecer do lado de fora do colégio interno. E Rita May nunca soube o que realmente descrever a Aaron Lichtner. Ela agora estava rígida na cadeira. A árvore se inclinava muito perto e depois voltava a se afastar com uma graça extrema. E dessa vez os galhos praticamente esconderam o sol, com as folhas caindo pela vidraça abaixo, soltas e turbilhonantes. E no entanto, a sala estava quente e abafada. Ela não se lembrava de ter se levantado, mas estava em pé. Ele estava ali. Ele estava fazendo com que as árvores se mexessem,
pois nada mais na terra poderia fazer com que se movimentassem daquele jeito. E os pequenos pelos no dorso dos seus braços estavam arrepiados. Ela sentiu um estranho calafrio no couro cabeludo, como se algo a estivesse tocando. Pareceu-lhe que o ar à sua volta mudava. Não uma brisa, não, mas como uma cortina roçando nela. Ela se voltou e ficou olhando para Chestnut Street pela janela vazia. Será que alguma coisa havia estado por ali? Uma sombra densa e enorme por um instante. Uma coisa que se concentrou e depois se expandiu, como um sinistro animal marinho provido de tentáculos. Não, nada a não ser o carvalho do outro lado da rua. E o céu cada vez mais luminoso. Por que você não fala? Disse ela. Eu estou aqui, sozinha. Como sua voz lhe pareceu estranha. Agora, porém, outros sons vinham perturbá-la. Ela ouvia vozes lá fora. Um caminhão havia parado, e ela ouviu o ruído do portão que agarrava nas lajes quando os operários o abriram. E enquanto esperava, com a cabeça baixa, giraram a maçaneta. Olá, doutora Mayfair. Bom dia, Dart. Bom dia, Rube. Bom dia, Billy. Passos pesados subiram pelas escadas. Com uma vibração suave e profunda, o pequeno elevador desceu, e logo sua porta de latão foi aberta com o conhecido ruído metálico. A casa agora era deles. Ela se voltou, preguiçosa, quase teimosa, e recolheu novamente todo o tesouro. Levou-o para o armário das porcelanas na despensa, guardando na grande gaveta onde as velhas toalhas estavam mofando antes de serem jogadas fora. A chave antiquada ainda estava na fechadura. Ela trancou a gaveta e guardou a chave no bolso. Depois, saiu, andando devagar, constrangida, deixando a casa entregue aos outros. No portão, ela se voltou e olhou para trás. Absolutamente nenhuma brisa no jardim. Só para ter certeza do que havia visto, ela se virou e seguiu o caminho que circundava a antiga varanda da sua mãe e levava até o corredor externo, para uso dos domésticos. Ao longo da sala de jantar, ele estava coberto de folhinhas verdes, encrespadas. Algo roçou nela de novo, e ela se voltou, com o braço para cima como se quisesse se defender de uma teia de aranha. Uma quietude pareceu cair ao seu redor. Nenhum som acompanhava aqui fora. A folhagem crescia alta e densa cobrindo a balaustrada. O que o impede de falar comigo? Sussurrou ela. Você está realmente com medo? Nada se mexia. O calor parecia estar subindo das lajes aos seus pés. Minúsculos borrachudos se reuniam nas sombras. Os lírios brancos, grandes e sonolentos, se inclinavam até bem perto do seu rosto, e um estalido surdo aos poucos atraiu seu olhar para os fundos do jardim, para um emaranhado sombrio do qual surgia um exótico íris roxo, trêmulo e selvagem, uma horrenda boca em forma de flor, com sua haste agora voltando à posição como se um gato ao correr pelo meio do mato houvesse derrubado sem querer. Ela viu Flor balançar, se ajeitar e ficar imóvel, apenas com as pétalas irregulares tremendo. Parecia sinistra. Rowan sentiu o impulso de pôr o dedo nela como se ela fosse um órgão. Mas o que estava acontecendo com a Flor? Rowan fixou o olhar, com o calor pesando nas pálpebras, os borrachudos subindo de tal modo que ela ergueu a mão direita para afastá-los. Estaria aquela flor realmente crescendo? Não. Algo a havia ferido, e ela estava caindo da sua haste. Só isso. E como parecia monstruoso e enorme. Mas tudo isso, a partir da perspectiva de Rowan. O calor, a tranquilidade, a súbita chegada dos homens como invasores dos seus domínios exatamente no seu momento de maior paz. Ela não tinha certeza de nada. Tirou do bolso o lenço e secou o rosto. Depois, seguiu pelo caminho até o portão. Sentia-se confusa, indecisa. Uma certa culpa por ter vindo sozinha, e uma incerteza quanto a ter ou não acontecido algo de extraordinário. Voltaram-lhe todos os seus muitos planos para o dia. Tantas coisas a fazer, tantas coisas concretas a fazer. E Michael deveria estar se levantando exatamente agora. Se ela se apressasse, poderiam tomar o café da manhã juntos.